Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Prazer enorme ter vocês em mais essa conversa. Prosseguimos com o nosso programa Conversa com Orley, dentro de um novo formato para continuar oferecendo a você um produto de qualidade e principalmente com mais conteúdo mais interessante. Nessa nova fase, nós vamos conversar com empresários que foram e são exemplos de resiliência, homens e mulheres que, em algumas etapas de suas vidas, sentiram o gosto passageiro, porém amargo, de uma derrota, mas que souberam dar a volta por cima e que hoje são exemplos de sucesso como empresários e como pessoas. Vamos mostrar empresas e entidades que saíram do nada, venceram as marés de uma economia muitas vezes conturbada e hoje dão exemplos de solidez econômica e financeira. Empresários e instituições que geram empregos e fazem dessa região uma das mais ricas do nosso país. Você é nosso convidado para participar dessa conversa. Nossa primeira conversa nesse novo modelo é com o empresário de comunicação, jornalista, publicitário, Celso Machado. Como ele mesmo se define, é um engenheiro de histórias. Conhece como poucos as histórias e as histórias de Uberlândia. Seja muito bem-vindo, Celso. É um prazer enorme dividir esse programa com você. Orley, eu fico muito feliz de que você esteja começando essa nova etapa com o velho amigo, né? E se eu puder compartilhar um pouco das histórias, eu costumo dizer que só conta história quem tem história para contar, né? Celso, vamos pelo início da sua vida profissional. Você tem formação de químico industrial, administração de empresa, essa coisa toda, mas só que isso é bem do passado, né? O meu currículo, eu falo que tem um lado dele que é um currículo assim, sou torcedor do Vasco, da Portuguesa e formei em Química Industrial, então é uma coisa que não é muito recomendável. Mas o meu lado bonito do currículo, e eu tenho um currículo maravilhoso, que é o currículo do que eu não fiz, do que eu falta fazer, né? O que eu preciso fazer para devolver a essa cidade toda a oportunidade que ela me gerou, devolver para os amigos a confiança, devolver para os meus clientes, para o meu parceiro, tudo que me ensinaram e me proporcionaram. Esse currículo eu gostaria de viver tentando preencher. Você fundou a primeira agência de propaganda em Uberlândia. Como é que foi isso, Celso? Olha, eu sempre gostei de comunicação e às vezes até fico pensando, por que será que eu gostava? Talvez porque meu pai era viajante, na época dele nem rádio tinha direito, o jornal chegava sempre atrasado. E como ele era um viajante, como naquele filme Relatos do Mundo, ele chegava e contava as histórias aonde ele ia e trazia as histórias para cá. E eu sempre gostei disso, né? E tive a ideia de lançar o primeiro jornal que o Praia teve, foi o Praiano, né? Depois fiz muitos jornais do Lions, né? Tive uma revista chamada Liderança, fiz revistas da CIUB, do Sindicato Rural, num período que eu fiquei fora da Algar. Eu entrei na Algar em 68, saí em 75, voltei em 78, né? E aí, logo nisso, eu comecei a envolver lá, então, no Grupo ABC, com comunicação. E em 1982, a gente decidiu formar, então, a primeira agência de propaganda de Uberlândia, que éramos 4, o Regis, eu, o Paulinho e o Beto, né? Eu tive o privilégio de ser o Era ABC Propaganda? Era ABC Propaganda, etc. Porque eu sabia que nós íamos fazer mais etc. do que propaganda, né? E fui 20 anos, estive superintendente dela e não quero ser vaidoso, mas a imodéstia me leva a falar que foi uma faculdade que formou publicitários e estão aí, graças a Deus, muito bem. O Paulinho da Fórmula P, o Beto da RB, o Magno da Publicitários Associados, o Viola, né? E o Gildo, o Neto, o Anacleto e por aí afora. A agência ganhou alguns prêmios, né, Celso?
Nós ganhamos vários prêmios, principalmente em Ribeirão Preto, né? E a ABC Propaganda, durante um bom tempo, foi a maior agência do interior de Minas Gerais, né? E aí, eu sempre gosto de falar que a gente ter peito é bom, mas ter costa é melhor ainda, né? E como eu tinha um grupo ABC de costa, deu para a gente fazer muita coisa e a gente tinha muita ousadia, né? E eu sempre tive uma característica que isso me ajudou muito. Eu sempre trabalhei com pessoas mais competentes do que eu. Então, eu trazia essas pessoas e tinha uma habilidade que não é fácil, que é não estorvar, né? E, com isso, a gente tinha sempre um time muito bem entrosado e muito competente. A gente pode dizer que a ABC Propaganda foi uma escola de publicitários. Com certeza. E isso não é a gente que diz, né? É o próprio mercado. É isso, eu vejo rolando por aí nas reuniões que a gente faz com o pessoal da área. Ô Celso, essa vontade de conhecer histórias, transportar para a TV e para o papel a vida de pessoas que representaram alguma importância para a cidade, como é que é isso? Como é que você descreve esse sentimento tão gostoso de mostrar as coisas boas das pessoas? Orley, eu não sei por que cargas d'água, eu tenho uma memória para certos fatos que ela é uma memória, de certa forma, privilegiada, né? E me incomodava quando eu ia contar alguma coisa para alguém, que eu ia lembrar de algumas circunstâncias que a pessoa falava, o Celso estava doido. Não que eu não tivesse, mas tinha um limite, né? Então, um dia eu estava numa reunião da antiga CTBC e contei que Uberlândia teve uma época que teve 3 fábricas de televisores, Tufan, Halley e o Tufan, Halley e a Morse, né? Aí aí alguém falou, você está doido. Eu falei, não, pera um pouquinho. Aí eu consegui achar o Jorge Chemão, né? Está em Brasília hoje. Está em Brasília, eu tinha um programa. Aí eu tinha feito, no meio disso são as coincidências, né? A minha vida é feita de coincidências positivas. Quando o Praia fez 50 anos, eu estava diretor social do Praia e resolvi fazer um programa para contar essa história, né, e documentá-la, né? Uhum. E aí, isso fiz, né? Mas antigamente era você que trabalhava na televisão, era muito difícil você ter um espaço para divulgar, né? E eu, em 82, dirigi, criei o primeiro programa independente da televisão uberlandense, que foi na Paranaíba, que chamava Terra da Gente, ligado ao agronegócio, que mais tarde, como a Algar não quis manter esse nome, a EPTV ficou com esse nome Terra da Gente. Aí, em 1970, eu resolvi fazer quando o Praia fez 70 anos, eu resolvi fazer uma outra série usando esses 50. E aí não pude perder algumas chances de fazer algumas perguntas, né? E aí me veio essa ideia, falei, puxa, eu consigo extrair das pessoas a memória delas, a história e documentar. Mas como que eu vou falar para uma pessoa, olha, me conta a sua história antes que você morra, né? Não era muito simpático, acho que eu não seria muito bem-vindo. Aí eu tive a ideia de criar uma série que chamaria Uberlândia de Ontem Sempre. Aí, como diz o outro, aí foi fundo e está aí até hoje. E eu tenho esse prazer, esse privilégio de descobrir, registrar e compartilhar histórias. E tem uma imensa variedade de programas que você fez, né? Tem o Conversa Mansa, né? Prosa Mansa, que você, com esse jeitão característico seu de conversa meio mineira, meio caipirês, né? Mineiro, essa coisa toda gostosa, que leva as pessoas a se soltarem mais, a serem mais francas até nas revelações que fazem a você como entrevistador. Como é que é isso, Celso? Olha, Orley, eu fiz, quando a CTBC fez 50 anos, eu tive muito contato com o pessoal do Museu da Pessoa.
E o Museu da Pessoa, nos registros que eles faziam, eles escolhiam depoimentos, não eram entrevistas, né? E é uma técnica chamada memória oral, né? E aí eu gostei disso. Então, se você reparar, os depoimentos que eu gravo são sempre histórias de vida, não são entrevistas. E não me cabe, aliás, até porque o que eu quero é registrar histórias. E toda pessoa, Orley, toda pessoa tem uma história de vida bonita. Eu gosto de falar assim, é difícil quando eu vou pegar uma pessoa de mais idade, fazer a pessoa começar a falar. E a outra coisa mais difícil, fazer ela parar de falar. E o interessante nisso, Celso, é que você não procura para as suas conversas, como você diz, não são entrevistas, não são apenas pessoas de renome, pessoas de destaque. Eu já vi algum material seu com pessoas simples, mas que tem isso que você fala tão bem, que tem histórias. Não existe uma escolha, né, de a pessoa é mais conhecida, vou colocar essa pessoa porque ela tem nome, isso, aquilo. Não existe isso. Porque a gente aprende, Orley, se a gente tiver a capacidade de aprender, a gente aprende com os mais simples. Com certeza. Eles têm um conhecimento, que é o conhecimento, às vezes, do sofrimento, da vivência. Então, eles transmitem mais. O que a gente precisa ter é humildade, não digo humildade, é sabedoria, né? Ou de tirar proveito disso. Eu tenho uma coisa que eu gosto de contar e compartilhar. Estava fazendo a série Simplesmente Minas e fui gravar com um motorista de táxi chamado Sotim, lá de Araguari, que tinha 90 anos e nunca tinha dado uma batida. Aí eu perguntei para ele o que ele achava de como alguém podia chegar em 90 anos sem ter tido uma batida. E ele falou para mim uma frase que nós já cansamos de ouvir, mas dita por uma pessoa de 90 anos, motorista de táxi, que nunca tinha batido, causou um impacto grande. Pressa mata. E aí, Orley, eu aprendi que pressa mata em todos os sentidos. Isso lá em Araguari, né? Lá em Araguari, pressa mata, porque mata relacionamento, mata carreira, mata trajetórias, né? E mata até amizades, né? Então, destrói vidas, destrói histórias. E pressa mata também no campo físico, né? Por isso que eu costumo falar, só chega atrasado quem é apressado. Quem não é, chega antes. Tá certo. Ô Celso, você tem um carinho muito especial com a família Garcia, o senhor Alexandrino, o doutor Luiz Alberto, e são figuras muito importantes em sua vida, né? Que a gente detecta isso em todos os seus trabalhos, uma boa parte que você sempre relembra essas pessoas tão importantes para a história de Uberlândia, para a economia de Uberlândia, para o progresso da cidade, não só de Uberlândia, mas de toda a região e uma boa parte do Brasil. Orley, eu não canso de falar, porque é verdade, que eu sou o que eu sou onde eu estou e sou o que sou, graças à família Garcia. Porque eles pegaram um menino e deram oportunidade para ele, deram confiança, deram espaço, né? E eu acho que eu sou menino querido até hoje lá, sabe? O doutor Luiz, com 88 anos, ainda me puxa para estar com ele em aberturas de eventos. Tive o privilégio de conduzir a live dos 90 anos da Algar, né? E aprendo, porque eu costumo falar que eu aprendo por osmose, né? E ali você conviver com o Sr. Alexandrino, conviver com o Sr. Walter Garcia, que era outra figura maravilhosa, com a dona Eleusa, com o doutor Luiz e com todos os outros membros da família, é um privilégio. Então, eu sou muito grato mesmo, e não perco a oportunidade de reconhecer isso, de manifestar. A gente conversa sempre com pessoas que trabalharam ou que trabalham junto agora, o doutor Luiz Alberto, que é uma escola também, né, Celso, ali. Orley, olha, eu vou fazer um comentário aqui. Muitas vezes a gente fala da nossa estrutura de ensino, que ela é fundamental para o desenvolvimento de Uberlândia. Mas nós temos felizmente, outras universidades, coincidentemente, universidades corporativas. O Martins tem a Universidade Martins de Varejo e Algar, a Unialgar, que é a Universidade Algar de Negócio. Olha o tanto de empresas que já saíram dela. Se você pegar Supermax, Deville, Leal, todas nasceram
dentro do Martins. Se você pegar do lado da Algar, vamos lá, Sankia, Zup, Softbox, Marcelo Prado, consultoria, e por aí, a Foral, Sol, todas nasceram dentro da Algar. Então, são universidades vivenciadas. Começaram não sei se já existia isso na época, Celso, no tipo modelo de startup, não? O que acontece, essas duas organizações, posso falar porque eu tenho mais contato com o Algar, mas com o Martins tenho também. Ela potencializa a competência dos colaboradores dela e não cerceia, porque o que acontece é que muitas vezes, quando você tem uma estrutura rígida, ela inibe o empreendedorismo, né? E eu costumo falar, Orley, que uma das maiores sacanagens que tem é você ganhar bem. Porque ganhar bem faz de você um B mole, não vou falar a expressão do B, porque você acomoda. Quem ganha bem, muita gente que ganha bem, passa mais tempo tentando manter o salário do que ser produtivo. Isso é interessante. É um privilégio ganhar pouco, porque aí você resolve sair, montar seu negócio. Hoje o jovem tem uma ambição, e antigamente a carreira nossa era feita por tempo de serviço, hoje é por grau de competência. Então, essas organizações sempre existiram startups dentro dela, porque elas sempre estimularam. O Sr. Alexandrino, por exemplo, que tem uma frase que é famosa, que ele fala: todo funcionário tem que trabalhar como dono. Eu penso que a CTBC é minha e trato ela como dono. E de mim ela não tem nada. Amanhã eu vou embora e ela fica aí. E ela ficou. E parece que vai ficar por muito tempo ainda, né? Tomara. Ô Celso, o avanço da tecnologia, você começou a dar uma pincelada nisso no começo da nossa prosa. Como é que você vê esse boom tecnológico hoje que é tão dinâmico, é tão rápido que o que a gente está conversando aqui, daqui a pouco já não é mais isso? Olha, se a gente for lembrar, vou citar só dois casos aqui que são interessantes. Antigamente você fazia, quando começou a BC Propaganda, você fazia um layout. O layout ficava melhor do que o serviço pronto, porque a qualidade gráfica não atendia a técnica que o desenhista usava. A gente ia gravar um programa de televisão, eu tinha um sonho, Valdir Bonas tinha um sonho de ter um TP que a letra saísse grande, né? Então, você era condicionado a isso. O Mário... Você está falando no layout aí, desculpa, eu vou fazer um parênteses aqui. O convite de 15 anos da minha filha, da minha caçula, da Pauline, foi você que fez, foi sua agência que fez a ABC Propaganda, eu lembro. Isso foi lá por 90 e... Não vou fazer conta agora. Mas eu lembro do layout que você me mostrou. Falei, meu Deus do céu, espetáculo. Eu quero o layout. Eu quero o layout. Eu não quero o serviço, né? Mas o Mário Rodrigues, ele tinha uma expressão, tem, porque o Mário está vivo, graças a Deus, que é genial. Ou você é experimental ou você está ultrapassado, né? Mas uma coisa extraordinária que eu vejo na evolução da tecnologia, principalmente no caso da internet, Orley, foi a democratização do acesso ao conhecimento. Porque antigamente só tinha acesso ao conhecimento quem tinha as bibliotecas Delta, Larousse, estudava, né? Uma vez, você falando do Dr. Luiz, eu me lembro, e a frase que ele usou comigo é muito carinhosa, eu entendo bem. Um dia ele estava chegando dos Estados Unidos, eu já era assessor dele de volta lá no então Grupo ABC, e ele falou para mim, Celso, eu tenho uma dor de você, porque eu vejo assim, você fazendo um esforço de tentar enxergar o futuro, e eu acabei de vir dele. E era verdade. O dia que ele falou, a primeira vez que ele falou para mim no Macintosh, eu falei assim, pirou, né? Não tem lógica. Um Macintosh que desenvolve, muda as cores de um layout, isso... E, felizmente, aconteceu, né? Era um absurdo, né? É igual o advento da máquina elétrica, né, de escrever, que foi o suprassumo da tecnologia na época. Eu lembro que o Tubal, o dono da televisão, ele tinha comprou uma mais moderna e me passou essa máquina de escrever elétrica. Eu fiquei doido, eu falei, gente, isso não existe. Como é que pode uma coisa dessa?
Não, uma das frustrações ela apagava os erros. Eu falei, gente, isso não pode. Eu sou um bom datilófilo, não serve para nada mais, mas como tudo, com muitas coisas, né? Mas era bonito você ver, né? Porque você lembra quando a gente tinha um mimeógrafo, você saía com a mão tudo roxa. Nossa. Você ficava tonto com o cheiro do álcool. Mas relembrando um pouquinho também essas coisas, eu lembro do fax. Quando apareceu o primeiro fax, um cara de São Paulo veio aqui, acho que da Folha de São Paulo, veio aqui na transmissão de um jogo, não sei se foi do Cruzeiro, do Atlético, sei lá. Ele correu lá na televisão para passar uma foto para Belo Horizonte. Perguntou se tinha, escuta, eu precisava de usar um telefone de vocês. Ele veio lá com uma caixa, de uns 30 por 40 mais ou menos, botou a foto lá dentro, ligou no telefone, tudo tal. Eu falei, rapaz, mas e aí? Não, essa foto já está saindo lá em Belo Horizonte. Eu falei, é conversa. Quando um dia eu vi o jornal, eu falei, pô, é mesmo a tal foto aqui, ó. E a gente sofria, né, para tentar passar uma Nossa coisa, para ter uma informação. Nossa, os jornais, né? Eu lembro uma vez com o Valdir Bonas, nós fizemos uma transmissão do Carnaval de Uberlândia, Paranaíba, via Lambretel, né? A gente gravava na Monsenhor Eduardo, mandava a fita para Paranaíba, ela punha no ar com meia hora de atraso, né? Então, meia hora, se o lambretista fosse atropelado, perdia tudo, né? Mas você não pode falar isso, não, porque antigamente via filme lá na TV Triângulo, a gente cansava de assistir, que eles botavam, às vezes, a quarta parte antes da terceira. Um dia eu vi o filme do Hulk, ele... Que aventura, né? Não, isso se a gente for recordar algumas coisas, fica até parece piada. Mas no começo da televisão tinha os programas que vinham da Manchete, vinha da Record antiga, né? Da Itacolomi. Vinham os capítulos de novelas e filmes, aquela coisa toda. Então, de repente, atrasava um capítulo, que vinha era uma Kombi que tinha aqui, era o Edson Carrapeta, Oswaldo Bonfim, que ia a São Paulo para buscar os capítulos lá na emissora, né? Eram os VTs enormes que vinham. E quando atrasava alguma coisa, assim, acontecia alguma coisa, eu mandava lá colocar um aviso lá, atendendo a inúmeros pedidos. Vamos repetir o capítulo. Vai ter pedido, né? Mas isso, Orley, por isso que às vezes os casos que a gente vai contar, eles são um pouco mais compridos, porque você tem que contextualizar. Isso. Senão, hoje um menino fala assim, caiu a ficha, ele nem sabe por que ele está falando caiu a ficha, queimou o filme, né? Isso a gente viveu, né? Sabe o que era cair a ficha na época do Orelhão, queimou o filme que na hora de revelar, né? E aí tem que explicar. Hoje não tem filme. Você pega uma... Não tem, aliás, nem máquina fotográfica tem mais. Hoje é tudo nos aparelhos celulares. Né? Então, como que o jovem de hoje vai falar filme? Filme de fotografia? Por que vocês não tiraram fotografia? Nossa. Por quê? Eram os 16 milímetros, negativo. E você só via a bobagem que ficou depois de pronto, depois de revelado, né? E aí não tinha salvatório. Não, era uma emoção diária, né? Quer dizer, o pessoal ia para a rua fazer... Deu Zé Nilton. Zé Nilton, Cezinha. O Leonardo Bloap. Eles iam para a rua fazer a matéria, a gente não fica... Eu, por exemplo, eu era editor, diretor, aquela coisa toda, apresentador, ficava lá naquela agonia, né? Pô, o que será que vai chegar? Aí ia para o laboratório para revelar. E era aquela agonia, ver o que ia sair, né? Não podia editar? Você colava, né, os filmes, né? Por isso que era na tesoura e na fita isolante. Durex. Fita Durex. Depois inventaram, houve uma invenção do México, que passou pela Globo, a Globo transplantou para cá, para o interior. Uma maquininha que tinha, que você cortava o filme, colocava ali e emendava. Mas às vezes na hora que estava rodando, soltava. Né? Supra-sumo da tecnologia, né? Ô Celso, dá para fazer um paralelo
vamos dizer, de conteúdo, de qualidade daquela época para agora? Olha, eu acho que é muita presunção a gente querer que a opinião da gente prevaleça. Mas eu tenho uma dificuldade de entender. Eu falo que eu gostava de ir no cinema antigamente, porque era fácil você entender o filme, né? Mocinho era mocinho, bandido era bandido, no fim terminava e tal, né? Hoje eu estava conversando com a minha filha, né? Olhei, se eu gostar de um filme, eu já sei que ele não vai ganhar o Oscar. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Eu assisto um filme, eu não entendo, não consigo entender. É igual letra de música, né? Quando eu escuto uma letra, se você me perguntar assim, Celso, talvez 10 anos para cá, fala uma música que você acha que vai ficar. Eu acho que Tem, não? não tem. E aí você pega aquelas músicas antigas que eram verdadeiras poesias, né? Então, o conteúdo... Primeiro, eu acho que nós estamos vivendo num mundo muito imediatista, né? As coisas perdem o valor muito rápido, né? Então, e outra coisa, né, Arley? Eu produzo o Almanac Uberlândia de ontem sempre, eu não escondo, não. Produzir conteúdo é caro, porque dá trabalho. Você tem que ir atrás. Pesquisa. Né? Você quer ver? Eu vou fazer um comentário aqui sobre esse filme, o Uberlândia Cidade Menina, que por acaso fomos nós que recuperamos, né? E que agora está saindo a versão dele aí que alguém coloriu artificialmente. Tá. Aí, de repente, tem um grupo questionando que tem lá, sei lá, uma bandeira, que seria uma bandeira suástica, né? Orley. Eu tenho um grupo de jornalistas e o pessoal ontem, começou a questionar isso. Sim, mas eu vou dar uma sugestão para você falar para ele. Vai lá para o doutor Oscar Vigílio, pesquisa para ver se é isso, né? E não sair propaganda sem saber se é isso. Eu tenho... Isso me chamou a atenção, porque esse filme nós recuperamos, ele faz mais de 20 anos, ele é da Rosalina, ele é da família Tubal Vilela, que ela preservou, né? E me chamou a atenção. E aí eu perguntei uma vez para o Rondon Pacheco. Ele me falou que aquele símbolo não era um símbolo exclusivo do nazismo, né? E que, inclusive, por um período, ele tinha sido utilizado por um partido político aqui. Não, os romanos usavam uma suástica na época do César, aquele pessoal. Mas não como é. O Hitler, o pessoal da Gestapo, aquela coisa toda, deu uma estilizada na suástica. Agora, olha só... puxa, tem tanta coisa naquele filme para ver, não tem? Nossa, Agora, olha, aquilo que eu estou falando, vai atrás, pesquisa, procura saber se em 1940 e pouco, se foi a época daquele filme, como que se existiu o nazismo em Uberlândia, se um Rotary Club ia apoiar um movimento desse. Ah, Orley, aí vai me desculpar. E o Rotary baseado em espírito americano, ainda, né, norte-americano. Que é isso? É muito assim, né? Agora, eu penso, isso é que às vezes me deixa assim. Eu sou muito preocupado com fake news, porque existe uma capacidade hoje das pessoas postarem na internet opinião, opinião firme sobre assunto que elas não entendem, que é impressionante, né? Então, eu falo que nós temos profetas do passado aqui, né? Não do futuro. Tem uma leitura que é muito... E com o avanço dessa tecnologia, né, de comunicação também, fica difícil de... Você entra hoje nos canais, pega um antagonista, Nossa, intercepta esse pessoal todo. É complicado, você não sabe o que você acredita, onde é que você vai, como é que fica. Bom, falar nisso, Celso, por que a mídia impressa, o jornal, por exemplo, não vinga aqui em Uberlândia? Cidades menores que Uberlândia têm, às vezes, 2 até 3 jornais. E Uberlândia patina nisso. Eu costumo falar que eu tenho umas coisas mal resolvidas nesse aspecto, né? O fechamento do jornal Correio, encerramento das atividades dele foi uma. Mas existe uma coisa, né? Existe uma coisa em Uberlândia que eu não posso deixar de falar, que o espírito crítico nosso é muito maior do que o colaborativo.
Então, é assim, é um absurdo fechar o jornal Correio, mas ninguém quer juntar para manter o jornal. Chega, quando alguém vem falar comigo, isso é um absurdo deixar o Uberlândia Clube como está, eu falo, você é acionista lá? Você paga? Não, então, meu caro, eu posso falar porque eu pago. Agora, se você não paga, não reclama, não, né? Então, agora, o Uberlândia não ter um jornal, isso aí me preocupa, assim, uma coisa que eu ouvi uma vez do seu Virgílio, né, eu conto isso sempre, quando ele falou que se ele voltasse para um 5º mandato, em que ele ia investir mais? E eu falei, só eu queria fazer um autódromo, certamente ele falou, você está enganado, Celso, eu ia investir em cultura. Eu falei, que isso, Virgílio? O senhor, um homem das grandes obras, investir em cultura, falta sentimento de pertença a essa cidade. E isso, Lei, é uma demonstração da falta do sentimento de pertença, né? E, olha, está aí. Eu ainda tenho a esperança de que a gente possa ter um jornal com outras características. Claro que o jornal hoje não poderia ser informativo mais, mas eu vejo assim, um jornal semanal, um jornal de mais análise, de mais... de cobertura social, porque fotografia... Eu falo sempre assim, pega uma fotografia, eu vou te mostrar uma fotografia, eu pego no meu celular e te mostro. Você até para educado, você olha. Se eu botar ela impressa em cima da mesa, é totalmente diferente. Ainda mais o preto e branco, né? Eu vejo, porque o almanaque é um exemplo, Orley. As pessoas não leem apenas o almanaque, elas leem e colecionam. Falar nisso, Celso, as revistas ainda estão sobrevivendo bem, né, aqui em Uberlândia. Nós temos várias edições aqui. Como é que... Como que você explica isso, né? É isso que eu gosto de colocar. Orley... Será uma questão, vamos dizer, mercadológica, que é mais fácil de vender, é uma coisa sazonal, sei lá? Eu acho que tem alguns ingredientes aí que é delicados a gente contar, mas me incomoda em Uberlândia a falta de apoio a causas culturais, né? E a preservação da história e da memória. Eu não estou falando isso em causa própria, mas se tiver também não tem importância, não. Precisava ter empresários. O que me preocupa, e eu faço parte de um clube, fui vários anos diretor do social do Praia, hoje há 8 anos estou na diretoria do Cajubá. Me preocupa a substituição dos valores em Uberlândia, tá? Quando eu vou para o passado, e não é ser saudosista, quando você pega um Alexandrino, Dr. Luiz, um Alair Martins, né? Se você pegar, eles foram pessoas que construíram a riqueza deles dentro de Uberlândia, chegou um determinado momento que eles quiseram devolver para Uberlândia aquilo que eles tinham ganho. Então, eles começaram a ter muitas obras de envolvimento. Então, o Solair foi secretário da diretoria do Praia comigo, né? O doutor Luiz foi presidente do conselho de administração, né? O Sodilson também fez parte disso. O Celson foi presidente da CIUB, o Aldorando foi presidente do Praia. Eu tenho uma preocupação se os jovens hoje, os jovens das startups que constroem uma carreira tão rápida, vão se envolver na vida da cidade pelas causas da cidade, não pelas causas dele, da mesma forma que que os precederam fizeram. Celso, e o Uberlândia Esporte? Como é que todo mundo fala, gente, tem uma caveira de burro enfiada ali naquele Juca Ribeiro, agora lá no Sabiá. O Uberlândia Esporte é outro que o espírito destrutivo e crítico é muito maior que o colaborativo. Mas outro dia eu mandei para o Domis, porque eu não falo nem há quantos anos eu não assisto um jogo do Uberlândia, mas alguma coisa a gente convive. Eu fiz o almanaque do centenário do Uberlândia, então tive a oportunidade de conviver alguma coisa. E como eu gosto de memória, Urley, se você analisar, na época do Juca Ribeiro, o Uberlândia desceu uma vez só. E quando voltou para subir, foi até quando o Cuca estreou como técnico aqui na época do Guaraná Nevada. Isso. Pega ele no Parque Sabiá. O Parque do Sabiá é a decadência do Uberlândia Esporte, porque time ruim não pode ter campo grande.
O Berlândia Esporte, na fase que ele está, ele devia jogar no Ayrton Borges. Interessante essa avaliação sua. Porque no Ayrton Borges, a torcida do Uberlândia ia fazer uma pressão. Você acha que o Uberlândia, nessa segundona aqui, vai encontrar algum estádio igual ao Ayrton Borges? É capaz que não. Como o Sabiá, não tem jeito, porque ele não vai jogar no Mineirão. Então, é enxergar a realidade e falar, olha, nós temos um time que precisa crescer, mas para crescer, ele precisa de ter a raiz, cuidado e tal. Então, o Uberlândia Esporte... E principalmente jogadores, né, Celso? Mas o Uberlândia... E não acredito que essa história do falta dinheiro, porque se falar que falta dinheiro, não é a Tombense que tem mais dinheiro, não é São João del Rei que tem mais, né? Pega o exemplo do Atlético. É um time de 4 anos, ficou em 4º lugar no Campeonato Mineiro, está disputando Série C, né? E por que o Uberlândia não vai? Pois é, a grande questão é essa. Mas quando alguém pega o Uberlândia, tem 100 para criticar, né? Eu fiz parte da diretoria do Caça e Pesca, um ano. E alguém fazia uma crítica, as diretorias do Caça e Pesca fizeram gestões ruins. Falei, claro que fizeram, por isso que está como está. Agora, o que você quer? Consertar o passado ou consertar o presente e o futuro? Então, o Uberlândia Esporte precisava de unir todo mundo que faz crítica no Uberlândia Esporte na crítica melhor que alguém pode fazer. A crítica de falar, está errado, vamos fazer assim, e eu vou fazer. E não ficar conversando. Isso eu me lembro... Alinguamento eu entendo. Eu me lembro da época do Dr. Geraldo Carvalho, Sebastião Lintz, eles ficavam dentro de campo, né, ali no Juca Ribeiro, óbvio. Ficavam brigando com o juiz, juiz de Belo Horizonte que vinha aqui... Orley, mas é bom a gente contextualizar por causa disso. Não era só os adversários que morriam de medo da torcida do Uberlândia, não. Os jogadores do Uberlândia que não corresse estavam ferrados. Então, hoje você xinga um jogador no Parque Sabiá, ele nem, só se for por telefone, você mandar uma mensagem, ele nem te escuta. Olha a distância que tem. Qual que é a diferença? Pensa bem, quando o Uberlândia joga no Parque Sabiá, ele está pegando o mando de campo dele, falando, estou te entregando para você ganhar. Não é, e não vem com essa história, o campo é pesado e a gente está acostumado. Está acostumado e desceu. Quantas vezes já desceu? Pega essa história. Uma vez eu falei com um jornalista amigo nosso que era muito contestador, quando eles estavam vendendo o Juca Ribeiro, eu falei, por que você não dá ideia de eles vender o Parque do Sabiá? E fica com o Juca Ribeiro, aí o Uberlândia Esporte está feito. Orley, você pega, às vezes eu assisto, o Vila Nova disputa a Série B, o estádio do Vila Nova em Goiânia é um pouquinho melhor do que o Ayrton Borges. Quem tem no Brasil estádios igual o Parque do Sabiá? Então você tem um espetáculo, você tem um teatro maravilhoso, mas não tem competência na cidade para botar artistas de qualidade. Então você fica sem show. Celso Venâncio Teixeira Machado, foi um prazer enorme, gigantesco ter você aqui em nossa conversa de hoje. Olha, Orley, obrigado, tenho certeza. Mas como a gente diz sempre, a palavra está aberta para as suas considerações finais. Eu vou falar uma frase bem comprida. Obrigado. E boa sorte que você merece. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado. A gente vai conversar mais ainda sobre isso. Muito bom. Se inscreva em nosso canal no YouTube e ative o sino de notificação para receber um alerta a cada novo vídeo. E não se esqueça de nos acompanhar também no Spotify e nas redes sociais. Até a próxima.